Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, convidamos a todos a estarem unidos conosco em pensamento e em sentimento para a realização desta oração. Rogamos então a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos espíritos que em nome do Cristo atuam perante a humanidade, nós também os chamamos para que possam estar aqui e realizar a proteção do ambiente, criando uma barreira vibracional contra os pensamentos menos dignos, para que assim somente o conhecimento da doutrina espírita seja emanado através dessa singela contribuição a que nos propusemos a realizar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema do estudo de hoje será matéria mental, sobre a corrente elétrica e mental, e sobre o circuito mediúnico. Então, o que nós podemos observar hoje aqui é que será um estudo de caráter técnico, focado no funcionamento da transmissão das informações, que tem a ver até mesmo com a questão mediúnica. E isso passa, de certa forma, por certos conhecimentos até mesmo de ciências naturais, das ciências da física, né? Porque envolve justamente a matéria. Então, veremos nesse estudo, por exemplo, que o próprio pensamento, né, ela é uma matéria também, é uma matéria mental. Então, sendo assim, né, ela passa também, de certa forma, pelo estudo das ciências positivas, tal qual a física ou a química também, que estuda, por que não, a matéria, né? Cada uma ali, geralmente, num determinado estado da matéria. Então, a química um pouco mais focada no estado gasoso ou líquido, né? E talvez a física um pouco mais no seu estado sólido. Mas, de qualquer forma, o que nós queremos dizer é isso, que hoje nós teremos um estudo, então, sobre a questão da comunicação, passando pela parte, então, material, e que nós vamos, claro, certamente, recorrer, então, às ciências também, para darmos, então, justamente uma tentativa de explicação a respeito do tema de hoje, não é? Claro, sobre a ótica da doutrina espírita. E o estudo, então, nós separamos, né, da seguinte forma. Nós veremos, em primeiro lugar, os elementos gerais do universo, porque são a partir delas que nós podemos, digamos, dar continuidade no desenvolvimento do tema. Posteriormente, então, sobre a questão do princípio material e da matéria. Posteriormente, a matéria mental, né, que nós poderíamos dizer que, de certa forma, né, seria um estado da matéria, né, por que não dizer assim? E depois as formas pensamento. Consequentemente, a questão da corrente elétrica e mental, que tem a ver com o item subsequente, que seria o circuito mediúnico, que ele só vai se formar justamente porque existe, então, essa corrente mental ali permitindo, né, que haja justamente o fenômeno chamado mediúnico. Então, nós estudamos também a corrente elétrica justamente para entendermos que há um funcionamento entre a corrente elétrica e mental semelhante, né? Porém, claro, sendo um tipo de corrente, digamos assim, complementar, não é? Um ao outro ali. E uma sugestão, então, de conclusão do estudo de hoje, que será um pouco extenso, né? Como já dissemos, nós vamos
trabalhar conceitos mais técnicos, mas como nós acreditamos, né, na utilização de exemplos cotidianos do dia a dia, exemplos lúdicos, que possam justamente nos aclarar sobre o tema de uma forma assim mais acessível a todos. Vamos começar então pelos elementos gerais do universo. Quais são eles? E nós vamos ver o seguinte, que Deus, o Criador, né, ele foi que, digamos assim, planejou a vida tal qual ela existe. Então, quando nós dizemos dessa forma, a vida tal qual ela existe, podemos dizer sobre tudo, né? Ou seja, a disposição dos astros, o porquê que foi justamente os astros, ou seja, os planetas, dentro desses planetas, as formas de vida que teriam ali, se existe um plano espiritual ou não, as leis que regem não somente a matéria no universo, mas como rege também o mundo moral, né, dos seres que habitam, né, esse plano material ou plano espiritual, ou seja, a vida tal qual tudo que está contida nela, basicamente foi uma vez planejada e agora executada por Deus. Então, a vida ela só existe porque houve alguém que criou essa vida. Né? Quando dizemos vida, não é somente uma criatura que nasce, né? como se dá o nome, né? Nasceu a vida ou teve vida, mas sim a vida no sentido amplo, né? No sentido de tudo que existe, dos conceitos, das questões materiais ou não, ou inteligentes, não é? Então, porque se não fosse assim, se não houvesse um Criador único, quem seria então? Quem haveria feito, né, tudo isso? Nós mesmos, nós como criaturas que pensamos, que temos a nossa individualidade, aos animais ou às plantas, enfim, né, tudo que existe. Quem é que criou tudo isso? Ora, poderíamos nos perguntar, foi eu? Certamente que não. Se não fui eu, foi você? Também não. Então, ou seja, alguém superior a todos nós criou a vida. E é justamente, então, o que nós denominamos de Deus, mas que em outros povos utilizam outras denominações, mas que, digamos assim, excluindo a parte do nome, né, escrito num papel, uma denominação, o que é importante é que existe esse algo que nós ainda não temos certeza do que seja, mas que simplesmente criou a vida, nos criou, inclusive, nos deu a existência, não é? nos trouxe a existência de uma vida que ele mesmo criou, não é? E tudo mais, as leis que ele deixou e deixa, né, e tudo mais. E ele tem que ser único, porque se ele não fosse único, se houvessem dois né, digamos assim, criadores no universo, significaria que um seria diferente do outro, pensaria diferente do outro. Logo, haveria o quê? Uma espécie de conflito, né, entre como que a vida funcionaria ou como não funcionaria, ou o que seria criado de uma forma ou de outra, enfim. Então, existe uma unicidade na existência que é justamente em Deus. Mas, então, desse primeiro elemento geral do universo, vamos dizer assim, que nós colocamos aqui Deus, mas nós não podemos incluí-lo, digamos, no universo, porque é como se nós estivéssemos dizendo que o criador, vamos supor aqui um exemplo, né, de um automóvel fosse parte integrante do próprio automóvel, né? Digamos assim, que ele fosse também a parte da lataria, ou a parte do volante, e é impossível isso, né? Ou seja, um ser humano, ele monta um automóvel, mas sim, ele é o criador daquele automóvel, mas ele é um ser à parte, né? Ele é algo à parte digamos, da sua criação. E a mesma coisa com relação a Deus, né? Nós o citamos aqui, claro, no sentido pedagógico, de sabermos que, sim, ele faz parte no sentido do que ele deu origem, né?
mas não que ele faça parte integrante desse todo, né? E Deus, então, quando criou a vida, ele criou dois princípios que nós temos que conhecer. Do lado ali esquerdo, o princípio, então, inteligente, ou seja, vamos dizer assim, uma massa de inteligência, né? Como se fosse um conteúdo de inteligência. Estou falando assim em terminologias extremamente simples, né? É mais para entendermos. E derivando desse princípio inteligente, então, nós temos ali o princípio inteligente, que seria, então, habitaria os reinos, digamos assim, mais simples da natureza, né? Seria com passagens ali pelos reinos minerais, depois pelo reino hominal, pelo reino animal, e já entrando no reino hominal, esse princípio inteligente, então, ele se torna um espírito. E qual seria a diferença, né, do espírito e do princípio inteligente? Ora, o princípio inteligente, ele é aquele que, digamos assim, não tem consciência de si próprio e não tem pensamento contínuo. Já o espírito, não. Ele, com o passar do tempo, né, e da evolução que se fez nesses reinos anteriores, ele adquire, então, essa propriedade e passa, então, a ser um espírito, que inclusive é imortal. Mas aqui nós citamos que Deus criou, então, o princípio inteligente. Mas, antes mesmo desse princípio inteligente, nós temos o quê? Vamos dizer assim, o princípio espiritual, né? Que, digamos assim, que é essa massa, né, a qual nós estávamos comentando. E aqui do lado direito, nós temos então o quê? O princípio material, né, que é também como se fosse uma massa, né, um fluido, digamos assim, único, né? Então, este é, digamos assim, o fluido cósmico universal, ou seja, um fluido puro em essência, né? Ele não tem transformação nenhuma, mas que da sua derivação temos então a matéria, ou seja, a matéria tal qual nós a conhecemos. E é justamente então isso que nós vamos ter como início do nosso estudo aqui hoje, porque essa matéria, ela pode ser, digamos, densa, por exemplo, aqui no plano material, né, que é a parte mais densa da matéria. Nós podemos ter, por exemplo, um navio, né, ou seja, uma peça de matéria que ela é muito densa, constituída ali de átomos e moléculas, que dá toda essa densidade. Mas, ao mesmo tempo, a matéria ela pode ser quintessenciada, ou seja, como se fosse vaporosa. E tanto é verdade que se nós pegarmos um cubo de gelo que ora num estado sólido apresenta-se, digamos assim, dura, ao você, digamos, transformar num outro estado o que a compunha, ela se torna vapor. E até mesmo nem é captada mais pelos nossos olhos, porque ela retorna ao ambiente aqui do plano material. Mas a matéria pode ser ainda mais quintessenciada do que o vapor d'água, né? Que seria o quê? Justamente o pensamento. Nós veremos que o nosso pensamento, embora ela venha do nossa, né, digamos assim, da nossa mente, que é difícil ainda para nós compreendermos que algo que vem da nossa mente é um pensamento, né, que nossas mãos não podem pegar, sentir, tocar, seja matéria. Mas é justamente nisso, né, que nós queremos dizer, ou seja, a matéria ela é tão sutil, né, tão assim, digamos, intermolecular, que ela também se faz presente através aí do pensamento, né? E esse conceito é importante para nós aqui no desenvolvimento do estudo de hoje. Então, nós temos aqui, então,
né, vamos, digamos assim, da parte da esquerda e da direita, né, nós vamos ficar agora com essa parte aqui da direita que fala-se então sobre a questão da matéria. E é justamente aqui então nós vamos ver o princípio material e a matéria, que é uma derivação então desse princípio material que veio, digamos, da criação de Deus. Bom, e aqui temos novamente, né, aquele quadro, né, digamos, da trindade, né, universal, onde nós temos Deus, criador de tudo, ou o espírito e a matéria. E ali, na codificação da doutrina espírita, trazida ali por Allan Kardec, e que se encontra no livro A Gênese, no capítulo 6, né, no item 10, Kardec ele diz o seguinte: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica, primitiva, geratriz do mundo e dos seres. Então, ou seja, aqui justamente Kardec fala do que nós estamos falando de princípio material, que também tem outras denominações. Nós temos como fluido cósmico universal, ou fluido universal, ou aqui esses que o Kardec utiliza como éter ou matéria cósmica primitiva. Então, o nome em si, né, não é muito importante. O importante é nós sabermos que existe uma matéria que ela, vamos dizer assim, é a originária, né? Ou seja, ela é a que Deus criou como sendo o princípio da matéria. E que depois, digamos, dessa matéria primitiva sofrer certas transformações, que nós veremos como se deu isso, é que então nós temos o que nós chamamos de matéria. E dessa matéria, ela pode ser densa, a ponto de nós fazermos um cofre de metal, digamos, de 100 toneladas, ou ela pode ser tão sutil que ela justamente atravessa esse próprio cofre, mesmo tendo 10 metros de espessura, essa matéria ela consegue passar pelos espaços, digamos assim, intermoleculares desse aglutinado de átomos, né, de ferro, por exemplo, assim, ela consegue ultrapassar justamente porque ela tem essa condição, né? E nós veremos também, mais futuramente aqui no estudo de hoje, que a matéria, seja ela qual for, ela é nunca completamente densa, fechada, né, intrínseca. Não. Seja o que for que nós tenhamos de matéria, ela sempre vai ter, é como se fosse uma esponja, né? Ela tem ali aquelas pequenas pontos vazados em que você consegue passar ali, talvez não a sua mão, né? Porque ali nós temos realmente uma densidade ali que não permite. Agora, você pode passar, por exemplo, a água, né? Pela esponja você consegue passar a água. Então é justamente mais ou menos isso que funciona, né, com relação aí à matéria, né, que nós estamos comentando. Então, para entendermos aqui como que o princípio espiritual que veio, digamos, entre aspas, né, das mãos de Deus, porque Deus não tem mãos, mas vamos assim entender assim para nós aqui, humanidade, esse princípio material, como é que ele se transformou em matéria as quais nós conhecemos hoje em dia? Então, para podermos entender, nós vamos fazer uma abstração aqui e utilizar o exemplo do jogo do bilhar, né? Para quem não conhece, o jogo do bilhar é uma mesa, né, em que nas pontas e no centro existem alguns buracos. E ali se colocam bolinhas, né? De um tipo de jogo são só da cor vermelha, e num outro tipo de jogo, né, você tem colorações diferentes com numerações diferentes. Então, o objetivo é o quê? Você coloca uma bolinha branca e faz com que bata ali, né, e digamos, a pessoa que encaçapar mais as bolas ganham. Mas então, vamos tomar o exemplo do seguinte. Vamos supor que essas esferas vermelhas, né, sejam então o princípio material, ou seja, é a matéria elementar, né, é a matéria primitiva, ou seja, que veio das mãos de Deus ali, da criação de Deus.
Então, o que aconteceu? É como se Deus, né, após houvesse criado, então, essa matéria universal, então, com o taco da sua vontade, ou seja, ele quis assim, né, ele estabeleceu assim, ele tacasse a bolinha branca ali com toda a sua força, né, e se chocasse contra essas, vamos dizer assim, esses átomos, né, de matéria elemental ali, de matéria cósmica, e que de tal maneira fizesse com que essas bolinhas vermelhas, né, que são os átomos de matéria elementar, matéria cósmica universal, eles sofressem então as transformações, alterando então essa matéria de uma forma tal que o resultado então fosse basicamente o quê? É uma transformação desses átomos, né, primitivos em átomos do que nós conhecemos hoje em dia, né? A humanidade conhece. Então, lá, um átomo de ferro, de cloro, de flúor, de chumbo, de ouro, de prata, de platina, enfim, né? Então, que o resultado fosse a matéria tal qual nós a conhecemos. E aqui nós temos, por exemplo, né, a tabela periódica de elementos, que são basicamente os átomos que a humanidade descobriu até hoje, né? Então nós temos uma relação aqui. E o interessante observar é que a cada determinado tempo a humanidade descobre novos elementos. Então essa tabela ela vai se expandindo, né? Ela não foi exatamente assim como nós estamos vendo aqui hoje. Ela já foi um pouco menor, teve menos elementos, e hoje já tem novos elementos adicionados a essa tabela. E certamente, com a evolução da tecnologia, ela aumentará ainda mais. Expedições a outros planetas que são realizados estão descobrindo novos elementos materiais, por exemplo, que não tem aqui na Terra, né? Então, ou seja, elementos dessas transformações da matéria universal, do fluido cósmico universal, existe muitos mais do que nós temos conhecimento hoje. E aqui nós temos um exemplo, né, que vem da química e que nos mostra muito bem essa questão, né, da transformação dos elementos, você adicionando ou retirando que seja apenas um átomo da composição. Então aqui no exemplo, nós temos lá, né, no canto inferior esquerdo, a fórmula H2O. Né? O que seria H2O? Seriam dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio que formam o quê? O que nós chamamos de molécula. Então, essa molécula é uma molécula de água, que é basicamente, pelo menos aqui no nosso planeta Terra, essencial para a vida. Ela que mantém a vida, né, em grande parte. Uma pessoa ela pode ficar algum tempo sem comer, se alimentar, mas sem a água, né, ela perece com mais tempo. Então a água é fundamental. Agora, o interessante é que observarmos o seguinte, por exemplo, se nessa fórmula, né, dessa molécula de H2O, nós venhamos a adicionar mais um átomo de oxigênio, nós já passaremos a uma outra composição, né, que seria o quê? O da água oxigenada, que a fórmula seria então H2O2, e que já passa a ser não positivo a manutenção da vida. Ou seja, uma criatura, né, que depende da água para viver não pode tomar, por exemplo, a água oxigenada, porque causa um mal. Então nós vamos ver exatamente isso, né? Que a química nos mostra ali, digamos assim, essa questão, né? E que nós podemos até trazer para a nossa existência no sentido filosófico das nossas atitudes, né, no dia a dia, que nós temos que sempre regular essa fórmula do que é bom para a nossa existência, né? Então, se eu, digamos assim, gosto de estudar, né, seria a fórmula da água, H2O. Mas se eu
exagero, né, a ponto de esquecer-me, por exemplo, também de outras leis, né, da vida, né, como a lei de sociedade, ou a lei do descanso, ou outras leis, o que seria? Na química filosófica da vida, eu estaria adicionando como se fosse esse outro átomo aqui de oxigênio. Eu estarei transformando, embora no princípio me pareça bom, né, que é o estudo, eu estaria adicionando um elemento que vai transformar aquilo em algo que não seja bom para a nossa vida. Mas aqui é apenas um parênteses, digamos, filosófico, que não cabe aqui ao estudo, mas vamos dar continuidade. Bom, e aí então vem os espíritos, né, que ali uma outra obra que também faz parte da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, na primeira parte, em que os espíritos falam assim, olha, que a matéria elementar, ou seja, o fluido cósmico universal, ou o princípio material, é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades, acrescentando ainda que tudo está em tudo. Ou seja, o vácuo ele não existe. Se nós pudéssemos ir ao espaço, né, ou até mesmo assistir um filme em que se mostra o espaço, e que ali mostra-se o astronauta, né, necessitando de um traje especial para respirar, e que fora dele ele não consegue sobreviver. Sim, para o corpo humano, sim, né, mas dá uma impressão de que, como não existe o ar, né, não existe nada no espaço. O que não é verdade, né? Justamente pelo que está aqui colocado pelos espíritos e que nós já vimos sobre o princípio material. Ou seja, há sim uma matéria ali, mas só que ela é diferenciada da nossa matéria, que é mais densa. Mas ainda existe ali digamos, uma faixa material, né? Por isso que os espíritos afirmam que tudo está em tudo. Ou seja, numa densidade material, dentro dela você tem uma densidade menos material, e assim por diante ao infinito, inclusive, né? Isso é o que nós podemos provar, isso está justamente nas descobertas que a física tem feito com relação aos átomos. Porque antes se pensava o quê? Apenas que existia o núcleo, depois, girando em torno desse núcleo, os prótons e os elétrons. E aí, então, com o avanço da tecnologia dos conhecimentos matemáticos e físicos, possibilitou perceber o quê? Que ao entorno dos elétrons e dos prótons, você tem outras coisas ali. E assim por diante, cada vez menor. Ou seja, por que não dizer exatamente, concluir, né? Isso que os espíritos estão falando, que tudo está em tudo. Ou seja, mesmo na menor fração de matéria, você ainda vai ter outras frações e outras, assim por diante. Não é? Então, aqui é importante observar o quê? Que das variações e transformações resultantes do fluido cósmico universal, né, o princípio material, né, que nós apresentamos aqui, que são esses átomos aí de diversas formas, né, e disponíveis na tabela periódica, se nós escolhêssemos uma em particular, então vamos pegar aqui, vamos ver o átomo do ferro, né, um átomo só. E se nós tivéssemos uma tecnologia que pudéssemos partir esse átomo, nós poderíamos ver, né, aqui de forma assim bem grosseira estou falando, mas seria o quê? O que eu quero dizer aqui, nós poderíamos ver o conteúdo original, né, que seria justamente essa matéria primitiva, né, esse fluido cósmico universal, que deu origem justamente a esse átomo de ferro. Então, ou seja, é como se estivesse remontando a origem dele, né? E essas variações, elas se transformam ali e constituem inumerável variedade de corpos na natureza. É como no jogo lá, você vai ver aquele espalhado ali de átomos, né? Um de um lado o cálcio, o outro lado ali o ferro, o outro lado ali o zinco, mas tudo fazendo parte, digamos assim, de um mesmo contexto, né?
formando, claro, as moléculas, mas só que dessas moléculas, formando um aglutinado delas, formando então uma série de cadeias de corpos na natureza, que é o que nós vamos ver aqui, justamente nessa concepção aqui. Ou seja, dando então a vida, né, a corpos orgânicos. Por exemplo, o nosso próprio corpo físico, ele nada mais é do que um aglutinado, ou seja, um amontoado, né, que está, claro, unido ali pelo espírito, mas que está encarnado através do seu perispírito, né, e também do fluido vital que ele ali, digamos assim, recebeu para manter todo aquele conjunto de matéria orgânica funcionando. Mas o que nós queremos dizer aqui, esse amontoado, né, de moléculas oriundas aí dos átomos, que foram, por sua vez, também princípio universal, material, eles formam, né, justamente os corpos orgânicos da natureza. E aqui, para entendermos bem facilmente isso, nós começamos ali da direita para a esquerda, nós vamos ver justamente esse processo como ele se dá. Então nós temos ali os átomos, que formam moléculas, que por sua vez formam células, que é um amontoado de moléculas, que o amontoado de células formam os órgãos, e que o amontoado de órgãos forma, por exemplo, um corpo físico. Então está aí a prova, né, digamos assim, toda essa junção que existe desde o princípio material, passando pela matéria, até a matéria densa, né, que seria o nosso corpo físico aqui. Isso nós estamos falando de corpos orgânicos. Mas também os inorgânicos, basicamente, funcionam da mesma forma. Ou seja, toda a matéria que compõe o universo, que não necessariamente tem uma vida orgânica, né, ele é também constituído também dessa matéria universal, né, que por sua vez deu origem à matéria tal qual a conhecemos. Então, para entendermos aqui, nós, né, espíritos encarnados, e por que não, até mesmo os espíritos que se encontram na erraticidade, ou seja, no plano material, nós, de ambas condições, é como se nós estivéssemos num imenso tanque de água, né? Assim como os peixes nadam ali por aquele líquido, né, que seria a água ali, nós estamos nessa mesma condição. Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos nesse tanque, digamos assim, de matéria mais densa, né? O ar, né, uma matéria mais densa. Agora, no plano espiritual, também é matéria. A diferença é que ela é mais quintessenciada, mas não deixa de ser matéria. Então, os espíritos que lá se encontram, né, nessa condição de desencarnados, também estão num tanque de matéria. Basicamente é o mesmo princípio. Então, se nós pudéssemos... mas o que é matéria, né? Qual é a fórmula da matéria? Teve um encarnado aqui, né, que passou entre nós na humanidade, que se chamou Albert Einstein. Foi um grande cientista, né, e que ele nos trouxe ali uma fórmula em que, segundo ele, a matéria basicamente nada mais era do que energia, né? Então, essa energia, ela tem uma fórmula que é o quê? A massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Então, basicamente, seria essa, então, a fórmula assim, da matéria tal qual a conhecemos. E a matéria mental, então? O que seria a matéria mental? Então, nós vimos, então, agora há pouco, sobre o princípio material, que é o fluido cósmico universal, e digamos assim, a sua derivação, que seria a matéria tal qual nós conhecemos. E essa matéria, claro, é mais densa, né? Basicamente o que forma aqui o nosso dia a dia, né, no plano material. Mas e a matéria mental? O que seria a matéria mental? Basicamente, a matéria mental seria o pensamento. Ou seja, tudo aquilo que nós emanamos, né, claro, o espírito é que dá o impulso e que, digamos, ele passa pelo perispírito,
Mas esse perispírito, ele está o quê? Comandando um corpo físico, não o perispírito, mas ele passa pelo perispírito e direciona, canaliza através do corpo físico, claro, aos espíritos que se encontram encarnados, e emanam então justamente esse pensamento, né, que é uma energia mental. Né, e nós vamos ver que ele traz, como está mostrando na figura, o pensamento ele plasma a matéria, tanto no seu sentido visual, você até mesmo consegue captar imagens dessa matéria, digamos, pelo pensamento, como as qualidades desse pensamento. Então, se ele foi, digamos, em alinho às leis de Deus, ele será agradável, não é? Será elevado. Agora, se esse pensamento plasmado ali na matéria, né, e transmitido pelo ambiente for, digamos, em desalinho às leis de Deus, se nós tivéssemos, digamos, uma tecnologia que pudesse analisar essa matéria mental, ela teria uma condição, digamos assim, mais deficitária, mais triste, mais penosa, porque justamente ela está em desalinho às leis de Deus. Não é? E, basicamente, então, como é que funciona, né, essa matéria mental em termos físicos, para que a gente possa entender, né? É difícil, nós não temos ainda como dimensionar a matéria no seu sentido, digamos, o quintessenciado, né? Os nossos, digamos, instrumentos materiais dificilmente conseguem captar a matéria ainda no seu sentido de pensamento, né? Seria uma espécie também de energia, claro, né? Como o nosso querido Albert Einstein bem colocou, e como ondas. Então, por exemplo, nós temos então as ondas luminosas, né? As oriundas do Sol, elas têm um determinado formato, que tem ali então a vibração, né? e o direcionamento da propagação. Nós temos as ondas sonoras, né? Que nós vamos ver que é um pouco diferenciada. Né? Elas têm uma espécie de picos digamos, e declives ali, sucessivamente. Nós temos as ondas hertzianas, que são basicamente as utilizadas em comunicação, de ondas de rádio ou televisão, né? E temos também os raios, que seriam os raios gama, raios beta, raios alfa, né? Nós não vamos nos adentrar a esses todos, mas basicamente o que nós poderíamos dizer que a matéria mental, o pensamento, ela também é como se ela fosse uma espécie, né, de onda também. Ou seja, ela se propaga no ambiente. Ela pode atingir, digamos, até mesmo distâncias assim, incomensuráveis, que vai depender do grau evolutivo do espírito. E o porquê do grau do evolutivo do espírito? Porque quanto mais evoluído é o espírito moral e intelectualmente, mais, digamos, menos materializado aquele espírito é. Ou seja, o seu perispírito ele é menos materializado. Logo, quando ele pensa, o seu pensamento ele digamos assim, menos material. Então, ele consegue passar pela matéria mais densa de uma forma muito maior, muito mais fácil, porque ele vai preenchendo os espaços intermoleculares das matérias, até mesmo mais quintessenciadas, e sendo transmitido por muito maior distância, e muito mais rápido também. Porque não vai, digamos, tendo empecilhos, né, dificuldades ali, para poder conseguir fazer isso. Agora, um espírito que é mais materializado, né, menos evoluído moral e intelectualmente, então o seu pensamento ele é mais, claro, ele reflete o que o espírito está na condição dele naquele momento. Então, como é mais materializado, ele tem dificuldade em romper, né, não digo romper, mas varar, né, fazer varar o pensamento através das outras, digamos assim, faixas vibracionais materiais dos diversos estados ali da matéria e propagar o seu pensamento. Né? Mas basicamente, então, a matéria mental aqui,
ela tem, no seu sentido, assim, digamos, de como ela se propaga, pautada também desse formato, né, de ondas, né, ou seja, a matéria ela se propaga como as outras aqui que nós demos exemplo aqui agora. Essas ondas mentais seriam geradas por vibrações provocadas pelos impulsos do espírito. Claro, porque ele é o que emana justamente, digamos assim, pela sua vontade, o pensamento que lhe foi aprovado naquele momento por ele mesmo, né? É como se o espírito fosse um co-criador com Deus, e o é mesmo. Porque é como se fosse um Deus ali operando, né? Ou seja, Deus também, em certa oportunidade, ele pensou, né? Ou seja, ele emanou algo. E nós também realizamos também na nossa, claro, na nossa condição como filhos dele, mas nós realizamos um trabalho semelhante, né? Que é justamente dar impulso sobre a matéria daquilo que nós queremos, né? Tal qual Deus, de certa forma, o fez, né? Ou seja, ele também deu um impulso de criação. Claro que no caso dele, ele criou ambas as coisas, né? O princípio material e o espiritual. Mas vamos retornar aqui a Kardec, né, que ele diz lá, olha, na Gênese, no capítulo 19, né, no item 15 aqui, olha, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Né? Interessante isso, né? Ou seja, o fluido cósmico universal, ou até mesmo a matéria, né? Ele é o meio pelo qual o pensamento se propaga. E aqui, para a gente poder entender um pouco, de certa forma, vamos pensar assim. Vamos trazer o exemplo aqui do submarino. Né? O submarino, vamos pensar que ele é como se ele fosse o pensamento. Né? E o fluido fosse a matéria, ou o fluido cósmico universal. Né? Então, o que acontece? O submarino aqui, que é o pensamento, ele só se propaga justamente porque ele se desloca, ele tem um meio em que ele se desloca através do mar, né, da água do mar. Ele consegue se deslocar. E é basicamente como funciona, então, com relação ao pensamento. Mas e aí nós poderíamos nos perguntar, né? O Einstein ele já havia trazido a fórmula, né, sobre a matéria, que nós vimos lá, né, que basicamente é a energia, que é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mas e a fórmula da matéria mental ou do pensamento? Qual seria? Não é? Bom, até hoje nós não sabemos. Né? Até mesmo o próprio conceito de Einstein, recentemente, tem sido, digamos assim, alguns novos cientistas têm até mesmo amplificado aquela questão que ele trouxe e tudo mais. Então há muito ainda que se aprender, até mesmo sobre a matéria. Não sei se, então, assim, com relação à matéria mental, imaginemos o quanto ainda mais, né? É difícil para nós podermos compreender na sua essência. Mas o que sabemos é que a matéria mental se constitui de um determinado grau de concentração de energia, que eu acredito basicamente que é menor do que a matéria, né? Ou seja, é como se ele fosse mais rarefeito. Mas o importante aqui é dizer que ele é diverso daquele que é formado no nosso corpo material, certamente. Né? Ou seja, a nossa matéria do corpo físico ela é mais densa, ela é mais pesada, não é? Já a da energia da matéria mental, ela é diversa por quê? Porque ela é mais rarefeita, ela é mais quintessenciada. Né? Por isso até mesmo que ela consegue se propagar até mesmo além da matéria bruta, né? Da matéria dos nossos corpos físicos, por exemplo. E aí entra justamente o caso do perispírito. Né? Por que nós não conseguimos ver o perispírito de um espírito desencarnado? Justamente porque os nossos olhos, ou seja, no nosso corpo físico, o sentido da visão, ele é tão denso, tão compacto, tão pesado, que é como se fosse um microscópio que ele não é eletrônico, tentando ver, por exemplo, um
determinado item que somente somente um microscópio eletrônico poderia enxergar. Então, basicamente é isso, ou seja, é uma ferramenta que não consegue captar porque está numa outra faixa, né, de possibilidade ali de poder ser captado, de poder ser visto. É basicamente isso. Porque o perispírito é aquele que é o que dá impulsão material justamente na matéria mental, né? A qual o espírito ali, ele que dá o impulso sobre o perispírito que emana posteriormente a matéria mental ou o pensamento para quem se destinar a justamente esse pensamento. E ali nós vamos ver também que essa concentração, né, dessa matéria mental que forma o pensamento, ela varia de acordo com a evolução do espírito, que é aquilo que nós estávamos comentando, né? Se é um espírito mais evoluído, ele consegue transmitir por maior intensidade, mais rápido e com maiores distâncias. Já um espírito menos evoluído, menor a distância, menor o alcance, né? E maior a demora também. Mas aqui o que nós queremos dizer é o seguinte, que essa concentração de matéria mental também é diferente, né, com relação à evolução do espírito, porque se é um espírito mais evoluído, por exemplo, os das legiões angelicais, elas são o quê? Raios super ultra curtos. Então, aquela onda que nós estávamos comentando, ela teria basicamente esse formato, né? Então, se é de um espírito evoluído, o seu pensamento é basicamente como se ele se demonstrasse dessa forma aí que se mostrou agora na tela, né? Ou seja, ele é ultra super curto, né? Agora, de um espírito, um encarnado, por exemplo, né? Se nós pudéssemos medir lá como que seria a onda, né, do pensamento ali de um encarnado ou de um espírito menos evoluído, ele já seria o quê? Curto, médio ou até mesmo longo, né? Como é o caso aqui. Então nós vamos ver que há essa diferença ali no pensamento com relação ali à apresentação desse pensamento, né? Vagando ali pelo espaço. E além da matéria, se faz necessária também o fluido cósmico universal para que ambos os espíritos possam receber a mensagem. Então, ou seja, esse pensamento, ele passa, né, ele vai passando pela matéria e, claro, consequentemente também pelo fluido universal, para que ambos possam tanto receber quanto emanar. Por isso que nós, né, todos nós somos médiuns em potencial, a humanidade toda, né, o reino nominal, os seres que compõem o reino nominal, por natureza, ou seja, por criação de Deus, tem a mediunidade intrínseca. A diferença é que uns ela é mais aflorada e outros não. E é justamente, ou independente da questão da mediunidade, né, muitas vezes nós captamos o pensamento do nosso próximo justamente porque funciona dessa forma, né? O pensamento ele nos chega até a nossa mente. É como se nós, encarnados, fôssemos uma espécie assim de antena. Nós tanto emanamos um sinal, ou seja, o nosso pensamento, como nós também recebemos pensamentos dos outros, né? Isso se faz continuamente. E esse fluido, então, universal, que é o meio com o qual esse pensamento ele vai sendo emanado, né, está aqui na definição de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos ver aqui abaixo, né? Que nós já tratamos, de certa forma, agora há pouco. Tá, e as formas pensamento, né? O que seriam as formas pensamento? Bom, funciona da seguinte forma. Toda vez que um espírito ele emana um pensamento, seja ele encarnado ou seja ele desencarnado, ou melhor dizendo, esteja ele encarnado ou esteja ele desencarnado, ao pensar, esse pensamento ele tem certas atribuições e ele também vai plasmando na matéria, conforme ele vai se propagando,
até mesmo digamos assim, como se fosse um filme, né? Ou seja, o seu conteúdo ele vai ficando um rastro daquele conteúdo conforme ele vai sendo transmitido, né? Então, os espíritos eles agem sobre a matéria elementar, criando formas, cores e até mesmo mudando suas propriedades. Então, por isso, muitas vezes, que nós vamos, por exemplo, num determinado local, por exemplo, uma igreja, ou um templo, um centro espírita, ou, enfim, uma mesquita, ou em tantos outros locais, onde ali a reunião, né, dos encarnados, ou até mesmo dos encarnados, é a promoção do bem, da oração, né, da comunhão de ideias a respeito das leis de Deus. Tudo aquilo, né, se plasma no ambiente. Como há ali uma intensidade contínua, inclusive, de pensamentos benéficos, de elevação, de busca do conhecimento a respeito da vida, né, das leis de Deus. Ora, tudo isso vai ficando no ambiente. Por isso que quando nós entramos num determinado ambiente desse, nós nos sentimos bem. Por quê? Porque justamente, novamente, nós somos como antenas, nós captamos, né, essas formas de pensamento que ficaram no ambiente. Há algumas pessoas que conseguem, inclusive, captar até as imagens que ficaram ali naquele ambiente, né? Cheiros agradáveis, por exemplo, que não são necessariamente físicos, mas até mesmo espirituais, ou seja, o próprio ambiente, né, está saturado ali justamente dessas formas de pensamento que tem essas outras características agregadas ali e que o espírito, através do seu perispírito, embora ainda encarnado, consiga captar isso, né? Não são todos, mas que a maioria sim o consegue realizar. Então, basicamente é como está na figura ali, né? O espírito, através do seu espírito, dá um impulso nessa matéria, né, que vai propagando esse pensamento através do corpo físico ao universo, né, dando assim o seu direcionamento. E aqui vem uma curiosidade, né? Por isso que Jesus ele nos disse, vigiai e orai. Por quê? Porque se nós não vigiamos até mesmo os nossos pensamentos, e se nós não oramos, o que acontece com a nossa mente? O que acontece com o espírito? Ora, ele pode cair, né, na ilusão de dar vazão a maus pensamentos. E esses pensamentos vão o quê? Ser emanados, né? Digamos assim, trazendo um prejuízo ao espírito e, claro, ao ambiente, aos outros espíritos, né, que vão passar a suportar ali aquelas formas de pensamento negativas. Então, o orai seria o quê? Para higienizarmos a nossa mente, o nosso espírito, né, o nosso perispírito, né? E vigiar justamente para não permitir que esses maus pensamentos sejam propagados. Então, não é só nos pensamentos, mas é também nesse nível. Então, aqui está uma prova, né, do quanto a propagação do pensamento ele vai transformando a matéria conforme ele vai passando. E aqui nós temos o exemplo da prece. Então, aqui a nossa irmã aqui, que está à esquerda, né, o espírito dela, então, dá um impulsionamento da prece, né, começa a emanar ali a prece, vai passando pelo perispírito, depois pelo corpo físico, e esse pensamento chega até aquele a qual ela emanou essa prece. E o que acontece com a matéria, né, que foi recebendo essa impressão ali em todo o trajeto até o beneficiário? Bom, ela vai justamente adquirindo essas propriedades, né? Ela passa a ter, então, a propriedade da bondade. E é justamente isso um dos motivos que muitas pessoas que se encontram até mesmo longe, muitas vezes em termos físicos, né, assim, de repente começam a se sentir bem, né? Pessoas doentes, há relatos de pessoas doentes que passaram a ter uma melhoria muito elevada ou até mesmo cura, justamente no momento em que outras estavam orando por elas. Ora,
Isso é bem uma realidade, ou seja, é como se esse fluido benéfico, né, toda essa matéria mental, que nós poderíamos dizer até de certa forma um remédio, né, ela fosse introjetada naquele encarnado e no seu perispírito, produzindo o quê? Uma benfeitoria. Nós gostamos muito de um exemplo que nós acreditamos que certamente tenha sido um dos fatores, né? Nós não estamos dizendo que foi o fator, mas com certeza um dos fatores, e considerando, digamos assim, de forma elevada, né, nesse caso em particular, que foi o caso do antigo jogador de futebol argentino, Maradona, que certa oportunidade ele se encontrava num hospital, né, na Argentina, se não me engano, estava muito mal, estava à beira do desencarne, quando basicamente boa parte do país, né, as pessoas se dirigiram ali até a frente do hospital e todas elas estavam orando, haviam ali uma multidão mesmo, né, estavam orando porque, afinal de contas, aquele jogador ele era uma espécie assim de símbolo do país, né, e o país precisava muito daquele símbolo naquele momento, né, para até mesmo trazer uma alegria ao povo, né? Era o ídolo deles, né? O ícone deles. E o curioso observar o que foi que aconteceu? Esse encarnado, né? Ele não somente melhorou, ou seja, ele saiu daquela condição, né, de desencarne praticamente em que ele se encontrava, melhorou de uma certa forma que ele viveu ainda muitos outros anos. Agora pergunta-se, foi somente a medicina humana, né, que realizou o trabalho? Acredito que não. Claro, teve um papel ali. Mas nesse caso em particular, a prece foi preponderante. Porque são milhares de pessoas, de encarnados, que emanando, jorrando fluidos, né, benéficos, dirigidos a um único espírito encarnado, e que, claro, teve ali também a anuência, né, de Deus, né, de repente ali uma autorização para que continuasse a viver, mas de qualquer forma houve ali um pedido, né, de muitas pessoas e desses fluidos, então, digamos assim, auxiliaram ali no tratamento de tal forma que ele se recuperou, né? Até mesmo porque a medicina humana já havia desenganado sobre a sua possibilidade de continuar encarnado. Então, esse é um exemplo que nós acreditamos piamente que a prece, né, quando emanada do fundo do coração, e quanto mais pessoas, né, a realizarem sobre um único propósito, ela tem uma força tremenda, né, como esse caso que nós damos aqui nesse momento. Mas e se o contrário acontecer, né? E se a criatura emanar ali pensamentos, né? Ou seja, matéria mental em desalinho às leis de Deus? Vamos supor aqui o exemplo da nossa irmã, né? Que se encontra com rancor de alguém. Ora, o que vai acontecer? Essa matéria ela vai ter uma conotação diferenciada. Ou seja, ela vai passar a ter uma propriedade diferenciada, que nesse caso aqui pode ser, por exemplo, da tristeza. Então, ou seja, algo que não é bom, né? Então, é assim basicamente que funciona, né? De forma simples, mas direta, basicamente assim que funciona com relação à matéria mental e à sua qualidade, não é? Então, nós vamos observar isso, né, que nós estávamos comentando, que o nosso perispírito, né, ele é como se fosse, então, uma espécie de esponja. Ele tanto se encharca de um líquido, né, que pode ter uma propriedade ou outra, né? Então, se nós estivermos, digamos assim, com a nossa vontade de absorver, por exemplo, um líquido ruim, né? Ora, nós estaremos encharcados, né? Ou seja, desse líquido que nos vai trazer algo ainda pior, né, do que na condição que nós estamos, né? Então, se eu me encontro com ódio, por exemplo,
eu vou estar recebendo, né, justamente esse líquido de ódio ainda mais. Então, vai piorando cada vez mais o quadro. Agora, se eu estiver, digamos assim, emanando perdão, ora, o nosso perispírito também vai se afinizar justamente com esse fluido do perdão, me deixando ainda melhor, né? Então, por isso que está lá na Gênese, que é mais uma obra da codificação espírita trazida por Allan Kardec, né, que fala lá, olha, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade. É aquilo que nós estávamos falando, né, da questão da antena, né, que capta e recebe, capta ou emana, digamos, pensamentos de uma determinada ordem ou outra, como uma esponja que se embebe de um líquido, né? Basicamente é a mesma ideia. Então o pensamento, né, para nós, ele também, nós vimos até agora há pouco que a matéria mental, o pensamento, ele tem as qualidades, né, que podem estar em alinho ou em desalinho às leis de Deus e que ele vai então deixando um rastro que vai ser direcionado de uma forma ou outra, né, e que ele terá um conteúdo ou outro. Mas o pensamento aqui também, ele tem uma outra função, que é basicamente a de funcionar como mãos, né, para os espíritos que se encontram desencarnados. Então, um espírito que se encontra na erraticidade, claro, ele estará munido do seu perispírito, mas é o pensamento que atua de forma mais pronta no plano espiritual. Então, é como se fossem mãos, né? Ou seja, o espírito pensa e a matéria é plasmada, digamos, prontamente. Por isso que nós vamos ver muitos casos de espíritos que relatam quando desencarnaram de eles estarem num determinado local ou outro. Por quê? Porque, digamos, eles como espíritos estão pensando daquela forma. Então eles plasmam um ambiente em que eles, digamos assim, criaram para si mesmos, né? E os outros demais espíritos que às vezes ficam ali com aquele que se encontra nessa condição? É porque também pensam da mesma forma. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, a questão do Vale dos Suicidas. Ou seja, são espíritos que pensam da mesma forma porque foram os que cometeram esse ato. Por isso que se encontram ali juntos, né? Eles mesmos automaticamente, por afinidade e por esse pensamento comum, acabam criando essas zonas, digamos, idênticas, não é? E assim por diante, não é? Então, nós plasmamos com o nosso pensamento o que é a emanação da nossa condição moral e intelectual, né, onde nós vamos habitar no futuro. Então, basta eu procurar refletir sobre a minha existência hoje, agora mesmo, para ter uma ideia de qual será o local onde eu mesmo vou me colocar. Porque se eu tenho uma existência, não é, em que eu só penso, por exemplo, nas questões materiais, né? No dinheiro, na fama, no poder, enfim, reduzo a minha existência única e exclusivamente a esse pensamento, ora, no futuro, eu estaria habitando no plano espiritual juntamente com aqueles que pensam exatamente igual na mesma condição, né? Mas só que isso pode ser até mesmo um tormento. Por quê? Porque o espírito, ele almeja muito mais do que isso. Não é igual aqui no plano material, que nós vamos tentar, né, muitas vezes, somente, digamos, trazer o que é bom ao corpo. O espírito busca muito mais do que isso. E por isso que nós temos que estar atentos, né, a não restringirmos a nossa existência única e exclusivamente sobre a questão da sobrevivência material, né? Ou seja, é importante que nós venhamos a conhecer sobre a espiritualidade, sobre as questões moral, ética, sobre o que efetivamente, né, é importante para nós. É claro que nos munirmos, né, de uma proteção material, ela faz parte, ela não é, digamos, um crime. O equívoco está no exagero, né? Ou seja, é no supérfluo. Essa que é a questão. Que nós temos que saber muito bem dimensionar até onde é necessário
e aonde é supérfluo, né? Porque o nosso supérfluo passa a faltar para aqueles que não têm até mesmo o necessário. Então é justamente aí que está a questão, né? E que cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso. Então, aqui continuando o estudo, nós gostaríamos de recomendar nessa parte em particular, né, sobre essa questão do pensamento que plasma não só o ambiente, né, ou seja, como se o espírito construísse o ambiente onde ele está morando, né, onde ele está vivendo, pela força do pensamento. Nós gostaríamos de recomendar esse filme, é um filme norte-americano, chamado aqui no Brasil, né, de Amor Além da Vida, que ele é muito interessante, porque ele mostra, em termos visuais, basicamente como é que funciona esse processo. Então, nós vamos ver, digamos assim, o caso ali de pessoas, né, que desencarnaram de uma forma ou de outra, e que no plano, eles não falam exatamente no plano espiritual, mas eles dão a entender que é um outro lado da vida, né? E nas condições e como eles se apresentam e nas condições de localidade, de como eles vivem, né? Então, no caso tem uma variação, por quê? De acordo com o que cada um fez ou deixou de fazer. Então, é interessante assim observar justamente nessa película essa questão. Bom, e agora então vamos falar sobre corrente elétrica e mental, que é o que vai nos permitir então compreender um pouco do processo mediúnico. Bom, a corrente elétrica, agora nós estamos falando já mais algo aqui no plano material mesmo, né? E nós vamos recorrer a uma ciência positiva chamada de física e até mesmo química, né? Por que não? E a corrente elétrica fala o seguinte, olha, o movimento de cargas elétricas no interior de condutores ocorre por meio da migração de elétrons de uma extremidade do condutor para outra. Então, basicamente, ali o exemplo da pilha, né? Nós temos o lado positivo e negativo. Então, quando há o deslocamento então desses elétrons, digamos, do polo positivo ao negativo, nós temos então essa corrente elétrica, que é o que permite, por exemplo, quando nós alocamos uma pilha num aparelho, digamos, a qual consuma essa eletricidade, assim o possa ser feito, né? Já no nosso cérebro humano, ou seja, do corpo físico, algo semelhante acontece, algo muito semelhante, inclusive, acontece, né? Nós produzimos ali uma corrente elétrica, né? Constantemente. É como se o espírito, então, encarnado ou desencarnado, pode ser comparado a um dínamo complexo, gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo de eletricidade ali já no corpo físico, né? Então nós temos ali o cérebro humano e esse dínamo, né? Ou seja, toda essa parte que produz ali então a corrente elétrica, né? Que passa pelo interruptor, acendendo uma lâmpada, né? Aqui é somente um exemplo assim bem grosseiro, tá? É uma abstração sobre uma questão que seria a corrente elétrica e o nosso corpo físico. E o porquê que nós estudamos isso? Justamente para entendermos certos fenômenos de caráter até mesmo espiritual que ocorrem. E uma delas, por exemplo, é o que, digamos assim, as pessoas chamam, né, digamos assim, popularmente de mal olhado, né? Então, tem ali, às vezes a gente coloca uma flor e de repente a gente vai ver ela está toda murcha e sem que haja digamos, um motivo relativo ao cultivo desse vegetal, né? Uma pessoa ali que passou que estava com muito ódio de nós, ou da nossa condição, ou até mesmo da planta, ou porque simplesmente não estava bem, né, consigo mesma, mas que chegou a um ponto de afetar aquela planta, né? E aí entra, por exemplo, o conceito da corrente mental, né, que estávamos dizer, ou seja, a eletricidade mesmo, sendo emanada do corpo físico do espírito que está encarnado e que está nessa condição moral, intelectual mais baixa. E ali André Luiz, né, o espírito de André Luiz, ele vem e nos fala, olha, a corrente mental também é uma corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física. Em
tomo da corrente elétrica, surgem efeitos magnéticos de intensidade correspondente. A eletricidade vibra. É como se a pessoa tivesse, digamos, emanando eletricidade mesmo de si, né? E aqui nós vamos ver num livro chamado Diversidade dos Carismas, né, de Hermínio C. de Miranda, né, em que ele fala lá o seguinte, olha, e o problema do mal olhado existe mesmo? Isso alguém fazendo a pergunta lá no livro. E aí vem a resposta, né? Há pessoas dotadas de grande força magnética, ou seja, o que nós estamos estudando, né? Corrente elétrica ali, da qual pode fazer mau uso. Então, sim, o ser humano tem essa capacidade, né? Nós podemos até dar um exemplo pessoal, né, de certa oportunidade, de um toque, né, de uma pessoa que estava com, digamos assim, uma raiva muito grande, né, e sentimos, né, o nosso corpo físico assim, literalmente como se houvesse recebido, né, um golpe muito poderoso, assim, causando realmente até mesmo uma dor física. Então, ou seja, o que houve ali foi justamente isso, uma descarga, basicamente uma descarga elétrica, né, a partir né, do outro encarnado, e que com simples toque ali, ou seja, com essa emanação, conseguiu fazer esse efeito. Então, uma comprovação ali também a respeito disso. E já nesse outro livro aqui, se eu pudesse voltar no tempo, do espírito Antônio Carlos, com psicografia de Vera Lúcia Marinzec, aqui fala o seguinte, olha, incauto quem não crê que energias negativas, sejam elas quais ou de quem forem, possa nos atingir. Se vibrarmos no bem, nada de mal nos atingirá. Então, aqui, né, claro que tudo é sintonia no universo. Ou seja, se recebemos aquela carga, digamos assim, negativa, é porque nós também estávamos vibrando negativamente. Então, ou seja, digamos, se uma pessoa está positiva, não é? Está em alinho às leis de Deus em pensamento, em atos, em palavras, ou seja, ela não vai receber essa carga, não é? Aquilo é como se passasse por ela. Agora, se está na mesma faixa vibracional, claro, vai receber também, não é? E aí, a comprovação, né, do que Jesus nos fala sobre a questão do pecar sobre pensamento, né? Ou seja, uma das formas com as quais nós podemos nos equivocar é justamente daquilo que nós emanamos através do pensamento. Por isso que o Cristo falou, né, trouxe esse exemplo, né, sobre essa questão do pecar pelo pensamento. É porque ele já sabia, né, ele já sabe que nós, espíritos, sejam eles desencarnados ou encarnados, né, temos essa condição, né, de, através do pensamento, digamos, causarmos até mesmo algum mal, né, justamente por essa corrente elétrica, essa corrente magnética que parte pelo corpo físico, né, e também pelo perispírito quando desencarnado ali, né, na espiritualidade. Então, mais digamos, um motivo pelo qual ele disse orai e vigiai, né? E é como se fosse num computador, né? Ou seja, nós refletimos o conteúdo que nós trazemos em nós. Então, por exemplo, ali no computador à esquerda, né, que está ali aquela, digamos assim, mais assim, uma condição mais triste, né, mais densa, mais não sei, diferente ali, né? Por quê? Porque aquele computador ele está emanando um conteúdo, né, menos digno, né, mais agressivo. Agora, no computador aqui da direita, né, ele já está mais pacífico, está mais alegre, mais iluminado. Por quê? Porque o conteúdo que esse outro computador está emanando é diferenciado, ele está em alinho às leis de Deus, né? Então, basicamente, vamos tomar por analogia esse exemplo que foi dado aqui com relação a nós, né? Então, espíritos imortais na condição de encarnados, né, com o corpo físico,
Então, o que nós refletimos de nós? Né? É o quê? É ódio, é intolerância, é desamor, é falta de perdão, é falta de resignação, é falta de estudo. Né? Nós vamos refletir isso em nós. Agora, se nós, pelo contrário, né, estamos tentando nos conhecer mais através de leituras edificantes, ou estamos tentando perdoar mais, estamos procurando nos esforçar para o exercício da caridade genuína, com desinteresse total. Então, ou seja, nós vamos passar a refletir essa condição interior, seja pelo nosso pensamento e seja pelos nossos atos, pelas nossas palavras. Vai ser algo automático. E as pessoas vão ver isso em nós, né? Que vai ter essa diferença. E ali o espírito de André Luiz já traz aí justamente esse conceito para nós aí, com relação justamente a esses estados mentais do emissor, né? Que é o exemplo da analogia aqui do notebook, passando um determinado conteúdo ou outro. E o circuito mediúnico? Né? Nós vamos ver que o circuito mediúnico ele se forma, né, a partir justamente dessa troca de matéria mental, né, que nós vimos agora há pouco aí, né, desse circuito, digamos assim, mediúnico, que se assemelha a um circuito elétrico. Né? Basicamente é isso. Então, como é que funciona então o circuito mediúnico? Bom, aqui o espírito de André Luiz, ele compara o circuito mediúnico ao circuito elétrico, que encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente. Né? Então, a união das correntes mentais chama-se, portanto, circuito mediúnico. É quando se estabelece, então, uma vinculação, uma união entre as correntes mentais, né, entre o perispírito do desencarnado e o perispírito do encarnado, e forma-se, então, fecha-se, digamos assim, esse circuito, então, mediúnico. Então, como se operacionaliza, basicamente, então, esse circuito mediúnico? Basicamente, da seguinte forma. Então, o espírito desencarnado, que está ali, transparente ali, né, à nossa direita ali, ele expande o perispírito. O médium aqui, o encarnado, né, o espírito que está encarnado, ele também faz a mesma coisa, expande o seu perispírito, criando, então, uma zona fluídica comum. Né? Eles formam uma atmosfera fluídica comum, fechando justamente esse circuito, então, mediúnico, né? Possibilitando, por exemplo, a psicografia, que é um tipo de mediunidade. E aí temos, então, justamente a transmissão do pensamento, né, desse espírito ao médium, que ele passa a executar pelo espírito desencarnado. É assim que funciona, né, nesse circuito mediúnico aí. É como se fosse um aparelho funcionando, né, um controle remoto funcionando, ou enfim, qualquer outro aparelho que necessite aí de um circuito mediúnico para, digamos assim, ter a vida temporária, né? Que ela só dura enquanto esse circuito mediúnico existe. A partir do momento que um ou outro se desligue ali, né, passe a não mais expandir o perispírito, então cessa-se automaticamente o processo. E se nós formos ver todas as demais categorias, né, de mediunidade, então, por exemplo, sejam elas de efeitos inteligentes, né, que produzem ali um conhecimento, digamos assim, e de efeitos físicos, que é mais a parte material, né, da mediunidade. Então, se nós tomarmos como exemplo o da mediunidade de cura, ou da mediunidade motora, né, que refere-se basicamente apenas à movimentação de objetos, o princípio é o mesmo, exatamente o mesmo. O circuito mediúnico é o mesmo, né? Funciona da mesma forma. O espírito desencarnado amplifica o seu perispírito, o encarnado médium também faz o mesmo. Dessa zona fluídica comum, eles utilizam, manipulam ali os fluidos que são introjetados no doente, no caso da mediunidade de cura, ou
ele introjeta também no objeto, na mediunidade motora, né, que é a movimentação de objetos, ele é como se fosse um jato d'água, né, muito forte ali, de uma força tamanha, que ele vai o quê? Basicamente movendo esse objeto, digamos, sem um ponto de apoio no ar. Né? Ou até mesmo nós podemos compreender também como se ele estivesse, digamos, preenchendo os espaços intermoleculares ali da madeira, no caso da mesa de madeira aqui, criando então uma rede de sustentação, possibilitando então que seja alçada ao ar, né, e que se mova ali no ambiente, justamente porque há essa colaboração de um fluido animalizado, né, com o fluido do médium encarnado e do fluido do espírito desencarnado, que juntos ali, então manipulados pelo espírito desencarnado, conseguem então realizar isso, sendo, digamos, direcionado ao objeto, permitindo então que ele tenha essa função, né, de voo temporária, né? E aqui nós vamos falar de fluidos, basicamente o que nós temos falado aqui, né, por todo o estudo de hoje, que é essa questão do preenchimento, né, dos espaços intermoleculares que existem ali no que nós chamamos de átomos ou moléculas, né? Então, nós vamos ver que o conceito de fluido ele vai além do que nós conhecemos e que nós restringimos muito aqui, digamos assim, no plano material, né? Bom, e agora então vamos à conclusão, né, do estudo de hoje. Nós vimos então que existe a Trindade universal, né? Então Deus que criou então o princípio espiritual, que desse princípio espiritual derivou-se então o princípio inteligente e depois o espírito. Também criou o princípio material e que desse princípio material, digamos, a sua derivação foi a matéria, tal qual a nós conhecemos, e que essa matéria ela pode ser mais densa, ou seja, plano espiritual, plano material, perdão, ou seja, tudo aquilo que nós temos aqui hoje, né? O nosso corpo físico, a mesa, a cadeira, o computador, enfim, o ar, um barco, tudo o que for, e menos materializado, né? Então, que seria o plano espiritual, por exemplo, o perispírito, né? Ou seja, o corpo físico não consegue ver, mas ao mesmo tempo existe, né? Ou seja, é um tipo de matéria menos densa e que preenche conjuntamente com o plano material ali, uma meio que sobrepondo a outra, né? Convivendo ali, digamos, junta, né? Enfim, e existindo. Mas agora vamos ver mais a questão então do espírito, né? O que é o espírito? Bom, o espírito ele é imaterial. Por quê? Porque ele deriva, né, de um princípio que é o princípio espiritual. Agora, é interessante observarmos que Jesus, né, quando ele esteve aqui de passagem pelo planeta Terra para trazer o seu evangelho, que nada mais é do que as leis de Deus para nós, ele disse o seguinte, olha, vós sois a luz do mundo. Bom, nós veremos que a luz também é matéria. É difícil para nós entendermos, mas sim, ela ainda é matéria. Porque, embora nós não podemos pegar a luz, né, nós podemos vê-la, né, mas de qualquer forma, a luz ela se propaga na matéria. E ela ainda assim é uma matéria mais quintessenciada. Agora, se nós não somos, né, digamos, em essência, o espírito não é matéria, e sim um princípio aquém da matéria, mas que necessita da matéria para a sua existência. Ora, o que Jesus quis dizer então sobre vós sois a luz do mundo? Bom, ele não quis dizer que a nossa essência é material. O que ele quis dizer é que nós somos a luz do mundo no sentido de trazer a vida, trazer digamos assim, o
o exercício de algo bom para o mundo material, que caso não assim o fosse, ele seria apenas um amontoado de alguma coisa vagando pelo universo, pura e simplesmente. Mas não, vem Jesus e diz, olha, vocês são mais importantes, vocês são a luz do mundo, ou seja, aqueles que vão sanar o mundo, trazer uma benfeitoria, né? Uma melhoria, enfim. E através das diversas funções, né? A gente pode ver esse exemplo sobre a questão da luz, né? Quantos não são os profissionais que trazem as suas contribuições nos seus campos de atuação? Então, ou seja, isso que seria a luz, né? Ou seja, a promoção, a evolução, o crescimento, né? Basicamente é isso que Jesus quis dizer, né? Pelo menos o que nós pudemos compreender. E ali no livro dos Espíritos, né? Na parte 2ª, no capítulo 1º, nós trazemos a seguinte questão de Allan Kardec, que foi a seguinte: que definição você pode dar dos espíritos? E aí vem os espíritos superiores e respondem a Allan Kardec. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, né? Ou seja, como nós grifamos ali, fora do mundo material, né? Então, exatamente isso comprova, né, o que nós acabamos de dizer aqui. Mas se o espírito então não é matéria, ele é alguma coisa. Então, o que é o espírito? Os próprios espíritos superiores responderam, né, que o espírito são a parte inteligente do universo, ou seja, o espírito age inteligentemente na matéria, não é? Mas como que o espírito age inteligentemente na matéria? Bom, basicamente, através justamente do que nós estudamos aqui no dia de hoje, né? Ou seja, através do fluido cósmico universal, ou seja, da matéria elementar, do princípio material, é como o espírito age. Primeiramente, claro, né? Mas passando por essa matéria universal, indo à matéria. Então, primeiramente, então, nós temos que fazer uma distinção do espírito quando encarnado e outra quando na erraticidade ou no plano espiritual. Então, ou seja, nós não vamos ver a questão do corpo físico, mas sim o quê? Do espírito que, aliado ao seu perispírito no plano espiritual, né, realiza então esse empuxo inicial, onde ele age primeiramente através ali então do fluido cósmico universal ou princípio universal. E aqui nós vamos entender o seguinte, que para nós nos comunicarmos, nós aqui encarnados, né, nós utilizamos diversos meios de comunicação, né, sejam a linguagem dos sinais, a escrita, o sonoro, a mental. Mas para o estudo aqui nós vamos excluir as dos sinais e a escrita e ficarmos somente com a sonora e a mental. Como é que funciona a transmissão da comunicação pelo som? Ora, nós vibramos algo material, né? E que ele então vai se propagar através das ondas, de acordo com, digamos, o tipo do instrumento, e através do ar, que é matéria, né? Ele vai se propagando até chegar a um sistema receptor daquele som. Então, ou seja, nós encarnados, nós recebemos aquela comunicação. No caso aqui, a fala, ela tem uma determinada distância, né, a qual o sistema auditivo consegue captar e consegue decodificar o que está sendo falado, e o cérebro ali converte em sinais que passa-se então por todo o sistema cerebral, até mesmo chegando, né, por que não, no perispírito, né, e ao espírito. Então aqui o sistema, né, digamos, material, ele funciona através justamente do quê? De um órgão material também, condizente, não é? Agora, e o pensamento e a matéria mental? Como é que se dá, não é? Tanto essa emissão quanto essa captação e conversão ou entendimento dessa matéria mental, ou seja, desse pensamento?
Bom, ele se dá, como que nós estávamos comentando aqui no início da conclusão, pelo fluido cósmico universal. Então, a pessoa pensa, né? Vamos supor aqui através da oração, ela vai sendo transmitida pelo fluido cósmico universal, posteriormente para a matéria, ou seja, para os átomos, né? Moléculas, enfim, de todos os tipos, chegando então justamente ali ao seu receptor. A diferença está no sentido da vibração, né, daquele conteúdo. Então, por exemplo, a informação que é transmitida materialmente, ou seja, pela matéria pura e simplesmente, pela transmissão pelo ar, ou seja, sonoro, existe até mesmo uma fórmula, digamos, da física, que faz com que o nosso corpo físico ali consiga captar aquela vibração, né? Então, o emissor estando a uma determinada distância do receptor, ele vai conseguir captar melhor ou, digamos, pior, de acordo com a sua distância. Já a transmissão do pensamento, a transmissão mental, né, pelo fluido cósmico, ele já como é emanado mais do espírito, através do seu perispírito e assim por diante, ele tem um alcance, né, muito maior, como nós podemos ver, né? Ele pode atravessar os campos, até mesmo o próprio planeta Terra. Uma pessoa que pensa, por exemplo, na Ásia, né, dependendo, claro, do seu grau evolutivo, como nós havíamos dito aqui no começo do estudo, se é um espírito menos materializado, esse pensamento, de repente, ele pode chegar ao do outro lado do planeta. Ele pode chegar na América, por exemplo, né? Ou até mesmo em outros planetas, até mesmo. Né? Por quê? Porque o seu grau de evolução permite que isso aconteça. O seu pensamento ele é menos materializado, então ele vai vagando, né, pelo fluido cósmico universal, pela matéria, de uma forma muito mais fácil, né, e um raio de ação muito maior. Atravessando até mesmo, por que não, o próprio universo. Né? Isso certamente pode acontecer. E para que o espírito possa realizar sua ação sobre a matéria em termos de comunicação mental, né, faz necessário de um instrumento. E qual que é esse instrumento? É a mediunidade. Né? Ou seja, um espírito ele só vai conseguir se comunicar, seja aqui conosco no plano material, se houver então justamente esse instrumento que é a mediunidade, que nós já estudamos aqui no sentido do circuito elétrico, no circuito mediúnico, né? Que nós vimos ali como é que funciona, né? Criando então justamente essa atmosfera fluídico comum, fechando o circuito ali mediúnico, que é semelhante ao elétrico, né? Possibilitando justamente então que ocorra esse fenômeno e que a comunicação se dê por completo, né? Porque um médium com pensamentos indignos, como o da crítica e da inveja, o ciúme, vancuriosidade, maledicência, será então um invigilante e tratará com desequilíbrio para si e para o ambiente onde vive e trabalha. Então, ou seja, um médium, né, encarnado, invigilante ou indisciplinado, por que não dizer assim, ele pode trazer dificuldades no trabalho mediúnico, porque vamos supor que um espírito mais evoluído precise passar uma informação. Ora, ele não vai encontrar uma sintonia no médium para que se possa dar esse trabalho. Então, isso vai criar dificuldades ali para o espírito comunicante, não é? Então, por isso que todos nós aí, que porventura venhamos, né, a receber como função justamente o exercício da mediunidade, que nós tenhamos esse cuidado, né, de mantermos o nosso patamar vibracional mais elevado, os nossos pensamentos mais vigiados, né, sintonizados ali no bem, na caridade, no exercício da caridade constante em todo lugar, a todo momento, né, para que justamente nós possamos, o estudo constante,
de obras edificantes, para que nós venhamos a poder se tornarmos mecanismos mais, digamos, propensos aos bons espíritos, para que se possa, né, servirmos ali de bons trabalhadores, né? E termos justamente essa sintonia que mostra muito bem aqui nessa imagem, que ela é muito assim lúdica, né? Muito bem feita, sobre como é que funciona, né, essa questão. Então, para fecharmos aqui o estudo de hoje, sobre a questão de tudo que nós estudamos aqui, né? E que resulta, claro, no processo mediúnico, né? Então é como se nós fôssemos exatamente aí essa antena, né? Que ela recebe, capta, e que quando nós oramos, nós estamos nos afinizando pelo pensamento, né? Nós estamos criando uma corrente mental ali, entre aqueles que na espiritualidade pensam da mesma forma, e que nós passamos então a trocarmos até mesmo ideias, né, sobre, claro, as leis de Deus, enfim. E que, claro, dessa sintonia, então, a gente se coloque ali justamente com os espíritos que pensam da mesma forma, né? E aqui nós trazemos aqui alguns exemplos dos mais conhecidos, né? O nosso querido Chico Xavier, né? Allan Kardec, o espírito de Emmanuel, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, enfim, muitos outros, né? Há uma quantidade muito grande ali de espíritos benfeitores da humanidade, e que nós podemos sim ter sintonia com eles, basta nós querermos, né, aplicarmos a nossa vontade, tá ok? Então, com essa conclusão aqui, final, né, nós encerramos os estudos de hoje. Nós desejamos muita paz para todos, agradecemos pela presença, né, até esse momento aqui nos estudos. Nós vamos então nos encaminharmos às orações finais. Antes, alguns pequenos recadinhos aqui, que nós utilizamos como bibliografia o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre, né? Que nos dá apoio, força aqui no trabalho. Também que as imagens utilizadas nessa apresentação, elas foram todas captadas da internet, consideradas de uso gratuito. Então, caso alguém encontre alguma que seja, digamos assim, tenha um copyright ou um direito autoral, por favor, nos avise no e-mail que está na tela. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, doutrinário, algum equívoco que seja, por favor, nos avise também no e-mail. E por fim, então, nós gostaríamos de recomendar alguns palestrantes e oradores espíritas que nós tivemos contato, né, aqui no site de vídeos, que nós analisamos, né, que nós nos afinizamos, que acreditamos que tenham um conteúdo doutrinário de consolo e instrução à luz da doutrina espírita. Então, basta digitar o nome completo ali no campo de pesquisa, né? Pedimos desculpas, né, caso tenha algum orador ou palestrante que aqui não se encontre relacionado, que muito provavelmente nós não o conhecemos, né, então por isso que não está, o que não impede que no futuro, uma vez nós venhamos a incluir aqui também, tá? Então vamos às orações. Nós gostaríamos então de convidar a todos a estarmos conosco nesse momento, para que venhamos a realizar uma vibração, né, em prol da humanidade, que, digamos assim, o melhor que estiver nos nossos corações e no nosso pensamento possa ser emanado nesse momento a todos os nossos irmãos e irmãs que necessitam, porventura, de um consolo, de instrução para as suas vidas. Estejam elas, sejam nas casas mais humildes, assim como nos palácios, mas que tenham a mesma necessidade, que possam recebê-las, né? A toda a humanidade, né? Sejam quais os povos sejam, onde estiverem, desde que ali haja uma necessidade de amparo, nós gostaríamos de vibrar por todos desses nossos irmãos e irmãs. E nós acreditamos em Deus e sabemos que Deus é todo amor. Logo, nós temos certeza de que essa vibração ela chegará até Deus, e que Deus, né, sendo todo amor,
certamente algo poderá fazer e nós somos gratos antecipadamente por isso. E sendo assim, então, nós gostaríamos de encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo mais uma vez a todos, a Deus, a Jesus e aos bons amigos espirituais por mais essa oportunidade. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.